paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui em mais um culto de doutrina. Estaremos agora orando para darmos início. Soberano Deus, eterno Pai, te somos gratos por mais este culto de doutrina, por mais esta oportunidade de aprender mais acerca da tua santa palavra, que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos hoje iniciando uma série de estudos dentro do Evangelho de Marcos. E como eu tenho feito ultimamente, estaremos lançando mão da análise retórica. Eu compartilhei no início um link para o PDF. Esse link eu já publiquei antes e agora no início. Falar um pouco do Evangelho de Marcos, uma visão panorâmica. Como nós sabemos, o Evangelho de Marcos, ele é um dos 3 evangelhos sinóticos, que nós chamamos de sinóticos. A saber, os evangelhos segundo escreveu Mateus, segundo Marcos e segundo Lucas. O Evangelho de João, ele se destaca à parte. Esses 3 são chamados de sinóticos porque eles têm muito material em comum. Você tem vários versículos em comum nesses evangelhos. E desses 3, aquele que é reputado como o mais antigo, entre outras coisas, até por ser o mais breve, é o Evangelho de Marcos. Nos primórdios se pensava ser o Evangelho segundo Mateus. E por isso ele aparece em primeiro. Existem também outras questões históricas envolvendo o porquê do Evangelho de Mateus ser colocado em primeiro lugar. Mas, de qualquer forma, o mais importante é que o Evangelho de Marcos, ele acaba sendo negligenciado por ser o mais breve. Inclusive, se eu não me engano, Agostinho, ele chegou a chamar Marcos de o abreviador. E hoje percebe-se que, ao invés de ele ter abreviado, na verdade, ele foi o primeiro a escrever dentre os 4 evangelistas. Inclusive, um dos motivos é porque você encontra afirmações, declarações, modo de se colocar algumas situações, alguns versículos, que você não encontra mais nos demais evangelhos. Um bom exemplo é Marcos 9:1. Para muitos estudiosos, Marcos 9:1 seria a prova contundente, ou um forte indício, vamos dizer assim, de que esse evangelho, de fato, foi o primeiro evangelho escrito. Lógico que isso não pode ser provado de maneira absoluta, mas o mais importante é que é um evangelho que acaba sendo esquecido. Ele tem muita coisa que não foi aproveitada, digamos assim, pelos demais evangelistas. Um outro detalhe importante sobre o Evangelho de Marcos, justamente por ele ser o menor,
ele tem uma mensagem bem simples, direta. Você vai perceber que o Evangelho de Marcos, ele tem uma rapidez muito grande dentro das narrativas. Você vai notar a expressão "e aconteceu", e logo em seguida, logo depois, isso aparece muito no Evangelho de Marcos. Alguns comentaristas antigos até diziam que isso seria o fato de que o Evangelho de Marcos teria sido escrito sob encomenda, entre aspas, aos romanos. E os romanos constituem um povo prático, um povo em que você precisa ser sucinto, em que você precisa ser objetivo. Essa questão de Marcos ter sido escrito aos romanos é porque existe uma tradição que Marcos, tendo se tornado o companheiro do apóstolo Pedro, ele teria colocado por escrito a narrativa de acordo com o apóstolo Pedro quando ele já estava em Roma. Na verdade, hoje, pesquisas bíblicas apontam que o Evangelho de Marcos ele é mais abrangente do que ter sido escrito para um povo em particular. Na verdade, o único evangelho que teria sido de fato escrito sob encomenda, entre aspas, para um povo, teria sido o Evangelho de Lucas. Mas, tradicionalmente, Mateus teria sido escrito para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, e João teria essa abrangência muito mais universalista. De qualquer forma, o Evangelho de Marcos, ele nos chama a atenção pela simplicidade. Daí, essa é a principal, primordial mensagem do Evangelho de Marcos. A simplicidade, querer transmitir a simplicidade da mensagem de Jesus. É um evangelho em que os ditos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, são passados da maneira mais simples possível. Então, é um evangelho que prega a simplicidade e que estimula que cada um de nós possa procurar imitar essa simplicidade. O programa, digamos assim, do evangelho, você já encontra logo no primeiro versículo. Esse primeiro versículo, ele funciona como o título. E ele diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então você tem aqui, princípio do Evangelho. Até essa expressão princípio também, para muitos, seria o indício, de que de fato esse Evangelho foi o primeiro a ser escrito. Agora, aqui, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse Evangelho quer evidenciar, provar que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. E é por isso que você vai encontrar as declarações espalhadas pelo Evangelho. Então você tem, por exemplo, lá em 3:11, você lê, capítulo 3, versículo 11. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Você também vai ter a declaração lá na frente, a declaração em 8:29, que é a pergunta que Jesus faz aos discípulos.
8:29. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Então aqui não completou Filho de Deus, mas esse título Cristo, ele é importante. Você vê que aparece lá no título, no primeiro versículo. E você também vai encontrar lá no final, quando Jesus está sendo julgado pelo Sinédrio, a pergunta que é feita. Ele, porém, 14:61. Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? É a afirmação lá no primeiro versículo. Porque lá no primeiro versículo diz que ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. É uma pergunta feita pelo Sinédrio, por aqueles que constituem as autoridades dentre os judeus. E eles deveriam saber dessa resposta. Mas olha que interessante, a declaração mais contundente, ela vai aparecer aonde? Na boca de um gentio, de um soldado romano. Lá em 15:39, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então você vê como Marcos ele vai construindo esse pensamento dentro do seu evangelho. Mas fazendo uma análise retórica, panorâmica do livro, e aproveitando as informações dadas por Roland Maynet, que faz uma análise completa dentro do Evangelho, esse Evangelho pode ser dividido em 3 partes. Até outros comentaristas concordam com isso. Você pode dividir o Evangelho de Marcos em 3 partes. Você tem aqui um prólogo, uma introdução, que pega o título no primeiro versículo e depois pega o versículo 2 até o versículo 13 do primeiro capítulo. Esse é o prólogo, ou uma introdução. E aí lá no final você tem o epílogo, ou seja, a conclusão, que é o capítulo 16. Então, tirando a introdução, o prólogo, e o epílogo, a conclusão, você tem o Evangelho de Marcos dividido em 3 partes. E essas 3 partes elas são dispostas de forma geográfica. Então você tem o início do ministério de Jesus na Galileia. Então começa capítulo 1, versículo 14, e aí se estende até o capítulo 7, no versículo 30. Essa é a primeira parte. O ministério, o início do ministério na Galileia. Depois, você tem a segunda parte, segunda seção, além das fronteiras de Israel. Então, no capítulo 7, versículo 31, e vai até o capítulo 9, versículo 50, ou seja, até o final do capítulo 9. Depois você tem a conclusão do seu ministério em Jerusalém. Então você tem esse movimento, Galileia, além das fronteiras de Israel, para retornar e concluir o seu ministério em Jerusalém. E, na verdade, essa conclusão do seu ministério em Jerusalém é que ocupa o maior espaço dentro do Evangelho. Essa parte aqui, que mostra a conclusão do seu ministério em Jerusalém, é tão importante que alguns comentaristas chegaram a dizer que aqui, na verdade, é que está a essência do Evangelho. E que tudo o que viria antes seria uma gigantesca introdução. Bom, exageros à parte, essa disposição geográfica que é feita por Maynet, aí quem acessou o PDF, né, está observando aí na primeira página, essa disposição geográfica é a melhor. Então, vejam,
O início na Galileia se contrapõe à conclusão em Jerusalém. E a parte central, que é, portanto, a primordial, é o seu ministério além das fronteiras de Israel. Ou seja, isso evidencia que, ao contrário do que os comentaristas mais antigos enfatizavam, que o Evangelho de Marcos tem como ênfase ou como objetivo ser dirigido aos romanos, você percebe que aqui o objetivo é bem mais amplo. Ele quer, porque a mensagem de Jesus, na verdade, quer se dirigir a todos. E o Evangelho de Marcos, ele sucintamente demonstra isso. A primeira sessão, ela, por sua vez, ela vai ser dividida em 7 sequências. Então, nós temos a primeira sequência. Jesus proclama um novo ensinamento. Então, capítulo 1, do versículo 14 ao 45, até o final do capítulo 1. Segunda sequência, ou sequência B. Jesus anuncia uma nova aliança. Capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6. Terceira sequência. Jesus funda uma nova família. Capítulo 3, versículos 7 ao 35. Essa nova família, você consegue já perceber que será esse núcleo inicial dos discípulos. A sequência central, e que, portanto, é a mais importante dessa primeira sessão. Discurso inicial de Jesus no Mar da Galileia, que pega o capítulo 4, do versículo 1 ao 34. Veja como as questões geográficas são importantes dentro do Evangelho de Marcos. Todo esse discurso vai ser lá no Mar da Galileia. Agora você retorna, fazendo uma correspondência com as 3 primeiras sequências. Então, a quarta sequência, que eu chamo de A linha, porque vai fazer uma correspondência com a primeira sequência, Jesus conduz a um novo êxodo. Capítulo 4, versículo 35, que vai até o capítulo 5, versículo 43. Nós vamos ver mais à frente aquela famosa passagem, Jesus acalmando a tempestade, tem ligações com o episódio da passagem do povo pelo Mar Vermelho. Depois nós, mais à frente, vamos retornar sobre isso. Nós temos agora aqui, Jesus revela ser um novo profeta. Capítulo 6, versículo 1 a 44. Que eu chamo de Belinha, porque vai fazer correspondência. Jesus anuncia uma nova aliança. E a última sequência, Celinha, Jesus reúne um novo povo. Capítulo 6, versículo 45, até o capítulo 7, versículo 30. Então, é uma correspondência que eu chamo de concêntrica, que se chama de concêntrica. A primeira sequência, Jesus proclama um novo ensinamento, tem correspondência com Jesus conduz a um novo êxodo. A segunda sequência, Jesus anuncia uma nova aliança. Faz correspondência com Jesus revela ser um novo profeta. A antiga aliança, ela foi anunciada por Moisés, que é considerado, reputado como um profeta. Pelo menos reputado como profeta lá em Deuteronômio. E Jesus fundando uma nova família, obviamente, corresponde a Jesus reunindo um novo povo. Então, as 3 primeiras sequências formam uma subseção.
assim como as últimas 3 sequências também formam uma subseção. E assim nós temos a nova aliança, capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 3, versículo 35, até o final do capítulo 3. No meio, discurso inicial de Jesus, lá no Mar da Galileia. E a última subseção, um novo profeta. Capítulo 4, versículo 35, até o capítulo 7, versículo 30. Como não vai ser possível analisar, esmiuçar todas as passagens, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, na primeira subseção, que pega A, B e C. Eu vou pegar a sequência do meio dessa primeira subseção, que é Jesus anuncia uma nova aliança, que pega do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 6. Então, lá na página, para quem está aí com o PDF, na página 2, essa sequência central é que trata mais diretamente acerca da nova aliança, que fala mais sobre a nova aliança. E ela é constituída por 5 passagens. E essas 5 passagens são dispostas não de maneira concêntrica, ou aquela formação tipo, entre aspas, escada, que eu já expliquei em outras situações. Mas ela é em forma quiástica. O primeiro correspondendo ao último, o segundo ao penúltimo, até chegar à parte do meio. Então, Jesus cura e perdoa os pecados de um paralítico. É uma passagem muito conhecida. Capítulo 2, versículo 1 ao 12. Depois, que é a segunda passagem, que eu chamo de B, Jesus chama o publicano Levi e come com pecadores. Capítulo 2, versículo 13 ao 17. Aí vem a passagem central dessa sequência central. Vinho novo em odres novos. No capítulo 2, versículo 18 ao 22. Agora você retorna. A quarta passagem, que eu chamo de belinha, porque corresponde à segunda passagem. No dia de sábado, os discípulos de Jesus arrancam espigas. Capítulo 2, versículo 23 ao versículo 28. E aí fecha com a última passagem, que eu chamo de a linha, porque corresponde com a primeira. No dia de sábado, Jesus cura um homem com mão paralisada. Capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Então, olha a correspondência. Jesus não cura e perdoa os pecados de um paralítico? Lá no início, no capítulo 2, versículo 1 ao 12. Então, agora na última passagem, Jesus cura num sábado um homem com mão paralisada. Então, você tem 2 curas, iniciando e finalizando essa sequência. A segunda passagem, Jesus chama o publicano Levi e come com pecadores. E na penúltima passagem, no dia de sábado, os discípulos de Jesus arrancam espigas para comer, para se alimentar. Além disso, assim como aconteceu lá com as sequências, aqui as 2 primeiras passagens formam uma subsequência. E de igual forma, as 2 últimas passagens. E é fácil perceber. As 2 primeiras passagens. Jesus cura e perdoa. Jesus chama o publicano Levi e come com pecadores para oferecer também o perdão. Então, essas 2 primeiras passagens giram em torno do tema do perdão. É bem interessante isso. E as 2 últimas passagens, é fácil você perceber qual é o elemento unificador. No dia de sábado, os discípulos de Jesus arrancam espigas. E depois, no dia de sábado, Jesus cura um homem com mão paralisada. Então, tudo gira aqui em torno do que é feito num dia de sábado.
Então isso é bem interessante. Agora, o que eu vou enfatizar aqui é essa passagem central. Vinho novo em odres novos. Essa passagem é a passagem central dessa sequência central, a sequência central dessa primeira sessão. Então, todo esse conjunto que vai do capítulo 2 ao capítulo 3, e na verdade, todo esse conjunto que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, ele vai gravitar, girar em torno dessa passagem. E, portanto, para que você possa compreender adequadamente todas as outras passagens, aqui você tem o que eu poderia chamar de fiel da balança, ou o parâmetro para que você possa compreender. Parece uma passagem fácil, mas ela não é tão fácil assim. Mas ela é a chave, que nós chamamos de chave hermenêutica, para compreender todo esse conjunto de passagens dentro do Evangelho de Marcos. Então eu vou aqui na tradução que eu fiz, que está na página 3. É aquilo que eu sempre tenho dito ultimamente, né? Nós temos feito uma tradução a partir do texto na língua original. Fica um pouco diferente, né? Como eu preciso seguir a ordem do texto grego para mostrar como você vai fazendo a correspondência dos termos. Em alguns momentos fica até uma tradução meio truncada, e você percebe por que na tradução você tem que ajeitar, né, para não ficar com essa aparência de uma expressão truncada. Mas no texto grego, além de seguir essa disposição do texto grego, também tem a questão de um grego simples. Como eu disse no início, o Evangelho de Marcos é o Evangelho da simplicidade. E até o grego utilizado, que era uma língua, até hoje é considerada uma língua de sábios, uma língua erudita, até uma língua difícil, tanto é que você tem aquela expressão, você parece que está falando grego, né? Porque é uma língua que traz a sua dificuldade. Mas o grego utilizado por Marcos é o grego mais simples possível, porque ele quer transmitir essa mensagem, de que a mensagem de Jesus ela deve ser transmitida da maneira mais simples possível. Então, como essa passagem central ela é organizada? Você tem uma pequena introdução que é motivada por uma pergunta feita pelos discípulos de João e os discípulos dos fariseus. É uma pergunta simples, direta, e que Jesus vai responder de uma maneira bastante elaborada, utilizando duas parábolas. A resposta de Jesus vai ser em forma de parábola. E ela vai utilizar duas parábolas. Primeiro, aquilo que alguns chamam de a parábola do noivo, ou do esposo. E depois, a parábola do remendo novo e do vinho novo. São duas imagens que convergem para uma única. Então, começando aqui, eu vou ler na tradução que eu coloquei. Versículo 18. Marcos, no capítulo 2, no versículo 18. Então, pode acompanhar aí pela Bíblia. Eu vou ler na tradução que eu coloquei. E estavam os discípulos de João e os fariseus jejuando. E vieram e disseram-lhe: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus
jejuam, e os teus discípulos não jejuam. A pergunta, ela foi motivada pela questão do jejum. Jesus vai responder de uma maneira muito mais ampla do que simplesmente abordar a questão do jejum. Então, nessa pergunta também, você tem aqui a comparação do que? De discípulos. Discípulos de João, discípulos dos fariseus e os discípulos de Jesus. O que os discípulos de cada um, o que esses discípulos fazem? Aqui está contrapondo. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. E aqui coloca que os discípulos de Jesus não jejuam ou não estão jejuando. E aí o versículo 19 começa a resposta de Jesus. E disse-lhes Jesus: podem os filhos do salão das bodas, essa palavra aqui grega fala da câmara nupcial, é aonde vai se consumar o casamento. Aonde, hoje você diria que é aonde o casal, né, os recém-casados, vão consumar a sua lua de mel. Então aqui o salão das bodas é a sala, né, aonde está se comemorando o casamento. Podem os filhos do salão das bodas, ou seja, aqueles que estão sendo convidados para o casamento, podem os filhos do salão das bodas, enquanto o noivo está com eles, jejuar? Jesus ele utiliza a imagem do casamento. E Jesus ele chama a atenção do que seria o ridículo de alguém numa festa e que está comemorando o casamento, ele resolver jejuar. Preste atenção bem nessa imagem, porque nós vamos mostrar que Jesus, de maneira absoluta, ele está combatendo o jejum, como alguns pensam. O que Jesus está aqui mostrando é o ridículo da motivação de um jejum. Em todo o tempo que tem o noivo com eles, não podem jejuar. Isso é óbvio. Aqui Jesus, então, ele está salientando no versículo 19, porque aqui essa primeira parábola, ela vai até o versículo 20. Então, cada versículo corresponde um trecho, né, dessa primeira parábola, que seria a primeira parte da resposta de Jesus, que eu coloquei aí no PDF como um tracejado. Agora veja a colocação no versículo 20. Mas virão dias quando será tirado deles o noivo, e então jejuarão naquele dia. Você percebe aqui, naquele dia é uma expressão tipicamente escatológica. Você encontra muito dessa expressão lá nos profetas. E acontecerá naquele dia, e alguns até poderiam pensar, então, já que há uma expressão escatológica, a necessidade do jejum seria apenas escatológica também. Não é o momento agora. Observe o que ele diz. Virão dias em que será tirado o noivo. Qual foi o momento que foi tirado o noivo? Quando Jesus, ele foi crucificado. E aí Jesus mostra que é porque o jejum, um dos motivos para o jejum seria até a demonstração de luto. Então,
ele está colocando isso aqui. E aqui ele termina então com essa parábola do noivo. Os filhos do salão das bodas são os discípulos. E o noivo representa Jesus. Aqui no versículo 20, Jesus está mostrando um dos motivos para o jejum, que é a demonstração de tristeza. Vamos lembrar que lá em 1 Samuel, no capítulo 31, lá no finalzinho do capítulo, 1 Samuel, no capítulo 31, olha o que diz os versículos 12 e 13. Todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Betseã e, vindo a Jabes, os queimaram. Olha o versículo 13. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Então, um dos usos do jejum era o luto. Então, Jesus está aqui querendo combater essa aplicação do jejum para a vida cristã. Existem pessoas que jejuam como se estivesse de luto, como se estivesse triste. E lá em Mateus, que vai ampliar muito mais essa questão, Jesus chega a dizer, quando jejuares, não desfigure o teu rosto, dando a entender que você está jejuando, mas lava o rosto, unge, tem uma expressão normal. É isso que Jesus... Na verdade, quando você pega aqui, voltando ao versículo 19, versículo 18, qual era a intenção dos discípulos de João e dos fariseus? É interessante, de tudo que os evangelhos falam sobre os fariseus, não seria surpresa você encontrar essa colocação deles, mas até os discípulos de João, junto com os fariseus. O que quer dizer aqui? Tanto os discípulos de João quanto os discípulos dos fariseus estavam colocando o jejum como uma mera ostentação de espiritualidade. É como se eles colocassem, se nós jejuamos e não vemos os teus discípulos jejuar, eu coloco então em dúvida a espiritualidade dos teus discípulos. E o que Jesus quer dizer é o seguinte, como eles podem ter a sua espiritualidade posta em dúvida se eles estão junto com o noivo, que é o próprio Jesus? Se para vocês jejum é busca da presença de Deus, então não há necessidade, eles estão aqui junto comigo. Já explicamos em outras situações, né? Porque aqui Jesus não quer fazer uma extensa colocação sobre o jejum. Na verdade, Mateus é que vai se preocupar em esmiuçar muito mais essa questão. Mas o que Jesus quer combater aqui é essa ostentação de espiritualidade através de um jejum destituído de propósito. Existem pessoas que colocam o jejum apenas e tão somente para dizer, olha, eu sou mais espiritual que você. E o propósito do jejum não é esse. Nós vamos ver em várias situações, né, eu já tive a oportunidade de explicar isso em outras situações, que um dos principais propósitos do jejum é a batalha espiritual. O jejum, ele santifica. E aí eu sempre digo, se o jejum em si santificasse, os muçulmanos seriam os mais santos.
Agora, o jejum aqui, o propósito aqui, o foco aqui, parece ser o jejum, mas não é. O jejum foi apenas uma, entre aspas, desculpa, um estopim para falar de algo muito mais amplo. E aí vem a segunda parábola, a segunda parte da resposta de Jesus, que se torna então crucial. Olha o que ele vai dizer no versículo 21 e 22. Praticamente é uma só parábola, porém dividida em duas subpartes, dois trechos, cada uma correspondendo a um versículo. Então, no versículo 21, ninguém, remendo de pano fresco, costura sobre roupa velha, senão tira o pedaço dela, o novo tirando da velha, e maior a rotura fica. Olha o exemplo que ele dá aqui. E vamos ver o que ele está querendo dizer agora aqui. Ele está falando que existe uma roupa velha que não adianta você remendar com um pano fresco. Essa palavra grega aqui é bem interessante, porque nas nossas traduções se coloca pano novo, né? Só que é diferente da palavra que vai aparecer depois para novo, para falar do vinho. Aqui fala de um pano que ainda não foi utilizado. É de um pano, que a gente poderia dizer, entre aspas, virgem. Um pano que ainda não foi contaminado. Isso aqui é muito interessante, é muito importante para compreender a totalidade dessa segunda parábola. Você tem um pano que ainda não foi utilizado. Se você coloca sobre a roupa velha, não somente não vai resolver, como ainda vai aumentar o rasgo, a rotura. Então, você tem um pano que não foi utilizado ainda, um pano fresco ou um pano, entre aspas, virgem, um pano não contaminado, que não foi utilizado ainda, mas esse pedaço, esse remendo de pano, porque a única coisa que você vai conseguir colocar na roupa velha é um remendo. O que é um remendo? É um pedaço. E ele não somente não conseguirá resolver o problema, como ele ainda vai deixar a rotura ainda mais evidente, porque ela vai aumentar. Agora ele vai completar o pensamento, vai fazer o mesmo tipo de análise, só que agora ao invés de usar esse exemplo da costureira, digamos assim, da costura, vai utilizar agora o vinho. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão romperá o vinho aos odres, e tanto o vinho se perde quanto os odres. Depois tem que corrigir aí no PDF, colocou se perda, né? E tanto o vinho se perde quanto os odres. E aí termina com a declaração: mas o vinho novo em odres novos. As nossas traduções, como essa parábola vai aparecer também nos outros evangelhos, a expressão ficou mais completa. Mas o vinho novo se coloca em odres novos. Mas aqui Marcos fez uma declaração assim bem sucinta, quase como se fosse um título
quase como se fosse um programa do Evangelho. Vinho novo em odres novos. O que é esse vinho novo e o que são os odres novos? Notem que tudo começou com a questão do jejum. E embora Jesus tenha explicado na primeira parábola, usado ainda a questão do jejum, Jesus não se prendeu na questão do jejum e ele foi além. O que representa essa questão do remendo de pano fresco numa roupa velha que está com rasgo? E o que é a questão do vinho novo em odres velhos? O que é o odre velho e o vinho novo? Sempre, isso já não é novidade para ninguém, Jesus ele não veio fundar uma nova religião. A preocupação de Jesus é de reforma. Ele quer reformar a espiritualidade judaica. Jesus ele veio como judeu, veio para os seus, e a proposta de Jesus é procurar consertar a espiritualidade judaica da época. Eu não posso chegar a dizer que os odres velhos e a roupa velha rasgada representam o judaísmo. Porque nós vamos ler dentro do próprio Evangelho de Marcos e até em outras passagens que, na verdade, Jesus não rejeitou os judeus. Existem promessas ainda de pé, válidas para os judeus. Mas para Jesus, a roupa velha rasgada e os odres velhos constituem a velha maneira de compreender a espiritualidade. Nota que no versículo 18, o que os discípulos de João e os fariseus se prenderam? Numa demonstração externa de espiritualidade. Nós não estamos vendo uma demonstração externa de espiritualidade. E por isso nós colocamos em dúvida a espiritualidade dos seus discípulos, eles falando para Jesus. E Jesus mostra que esse tipo de compreensão que se prende nos rituais, na verdade, é uma roupa velha rasgada. E aí alguém pode dizer, isso significa então, que aí você começa a ter os outros extremos, né? Então significa que jejum não é mais importante. Não é isso que ele quer colocar. É a motivação. Jamais julgue a espiritualidade de alguém pelo que ele faz ou deixa de fazer, em termos de ritual. Aliás, Jesus deixa bem claro, não julgueis para não serem julgados. Mas eu costumo sempre dizer, esse versículo parece que é o mais difícil, né, de ser cumprido. Trazendo para os nossos dias, é como você vê, usando aí o exemplo dos homens, né? Eu vejo alguém de bermuda no meio da rua e vou duvidar da sua espiritualidade. Fulano não é espiritual porque eu o vi andando de bermuda na rua. Esse modo de compreender são odres velhos. A proposta que Jesus traz é muito mais abrangente.
que não se comporta nessa maneira antiga de ver. Então Jesus diz que você tentar encaixar nesse esquema é como se fosse um remendo de pano fresco para tentar tampar essa velha espiritualidade. Ela só deixa mais evidente ainda o rasgo, a rotura. Trazendo para a nossa experiência, equivale a pessoas que se prendem nos usos e costumes. É óbvio, isso quer dizer que não são importantes os usos e costumes. Eu sempre disse que isso não é de hoje. A grande questão é que você tem tradições, usos e costumes, tradições, e que todos nós devemos, sim, valorizar as tradições, os usos e costumes, mas você não pode dogmatizá-los. Você não pode fazer disso um referencial para a espiritualidade de alguém. E hoje, infelizmente, ainda continuamos querendo medir a espiritualidade das pessoas pelo tipo de roupa que veste. E, na verdade, a Bíblia deixa bem claro que a mudança deve começar no interior. Não adianta primeiro mudar o exterior. Esse era o grande problema dos fariseus. Então, os fariseus, eles apenas e tão somente valorizavam o exterior. E aí ostentavam toda uma espiritualidade que, na verdade, eles não tinham. Era apenas uma, entre aspas, capa. E notem, até os discípulos de João, entre aspas, caíram nessa. O vinho novo que Jesus propõe, ele não pode ser guardado em odres velhos. Volto a dizer, isso significa que todos os rituais, tudo que é dito no Antigo Testamento foi jogado fora. Não é isso. O que Jesus quer dizer é que compreender isso como um meio para se chegar à espiritualidade não cabe mais. Quer ver como essa passagem vai ajudar a compreender toda essa sequência? Deixa eu voltar lá na página 2. Veja que Jesus ele chama o publicano Levi e come com pecadores. Por que os fariseus vão dizer? Se esse é profeta, é homem de Deus, ele come com pecadores? E que Jesus deixa bem claro, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Olha a questão do sábado, que pega as duas próximas passagens. No dia de sábado, você não pode arrancar espigas. Agora, olha o curioso. Nessa passagem sobre as espigas, é bem interessante que eles estão chamando a atenção dos discípulos, não exatamente porque eles estão comendo espigas, mas porque eles estão debulhando. Porque na concepção deles, olha, o debulhar não pode. Se você quiser comer, come a espiga, né, com tudo, sem debulhar. Depois, aí chega ao extremo de dizer que um homem não poderia ser curado no dia de sábado. O sábado é um pacto feito entre Deus e Israel. Os gentios estão eximidos, né, da guarda do sábado. Mas Jesus deixa bem claro que o descanso
é um descanso para Deus. E se é feita uma obra para Deus, é óbvio que ela é permitida no sábado. Jesus diz, como o homem não pode ser curado no dia de sábado? Então vejam que é justamente esse tipo de espiritualidade presa apenas em rituais e o pior, uma compreensão inadequada dos rituais. É isso que Jesus chama de odres velhos ou de roupas velhas rasgadas. Novamente, trazendo para os nossos dias, significa que nós nos prendemos apenas em observar o exterior. Basta você parar para pensar, quantas vezes cada um de nós julgou alguém apenas pela aparência? Quantas vezes cada um de nós olhou para alguém pelo simples fato de estar de terno e gravata e pensar, esse homem é espiritual. E, no entretanto, eu não devo olhar apenas pelo exterior. É isso que Jesus quer mostrar aqui. Eu preciso valorizar a minha espiritualidade, que ela emana de dentro para fora e não de fora para dentro. Só para encerrar e poder exemplificar, Jesus fala sobre os sepulcros caiados. Isso é bem interessante. O que era um sepulcro caiado? Existe a norma do Antigo Testamento de que o judeu, ele, para sua consagração, ele não poderia tocar em morto. E muitas covas eram rasas naquela época. Então havia preocupação na época das festas para que ninguém pisasse numa cova rasa. O que eles faziam? Pegavam cal e marcavam o lugar de uma cova, de onde estava alguém sepultado. Ou seja, a não ser pela marcação da cal, ninguém saberia que ali há uma sepultura. Da mesma forma, Jesus está chamando os fariseus de sepulcros caiados, por quê? A não ser pela marcação da cal, ou seja, pelo aspecto externo, porque eles procuram ostentar, demonstrando externamente por rituais, a não ser por isso, você não sabe ali que existe, se existe ou não alguém temente a Deus. Mas aqui Jesus diz, no interior só existe o quê? Podridão de ossos. Então diz que a espiritualidade deles é comparada a uma podridão de ossos. A proposta aqui de vinho novo em odres novos é que a nossa espiritualidade tem que ser sincera. Não pode ser apenas uma ostentação do exterior. Eu costumo sempre dizer que, sem nos darmos conta, hoje buscamos, é certo, devemos buscar a presença de Deus, buscar uma santificação, buscar nos consagrar. Porém, dentro dessa busca, eu tenho que tomar cuidado para que eu não me torne um fariseu, em que eu busco tanto, eu só vou buscar o aspecto externo
e não vou me cuidar do aspecto interno. Domingo agora, nós teremos a celebração da Santa Ceia aqui. Pare para pensar. O que o texto bíblico diz? Examine-se o homem a si mesmo. Quantas pessoas se examinam a si mesmas? Quantas pessoas, às vezes, participam da ceia, externamente aparentando estar bem, mas internamente não estão. Por isso que o texto bíblico diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, que Deus abençoe e que nós fiquemos então com essa mensagem: vinho novo em odres novos. Amém? Então, como dissemos, domingo agora nós teremos aqui na nossa congregação a celebração da Santa Ceia, primeiro a escola bíblica dominical, depois, logo em seguida, a cerimônia da ceia. Amanhã tem um culto de ação de graças da CIB pela manhã. E nessa oração, estaremos agora orando para agradecer pelo curso de doutrina. E estaremos também orando pelo pastor Walter Oliveira, para que Deus possa manifestar a sua misericórdia, para que o seu servo seja curado. Amém? Existe uma falsa percepção das pessoas de que não há mais perigo. E, entretanto, a Bíblia é bem categórica, irmãos. Antes de orar, nós devemos vigiar. Mais uma vez eu digo, não estamos demonstrando falta de fé ao tomar esses cuidados. Nós estamos em obediência à palavra de Deus. Jesus até disse também que devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Precisamos ser prudentes. Isso significa que devemos tomar todos os cuidados que nos pedem. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, te somos gratos, Senhor, por mais este culto de doutrina. Abençoa, Senhor, a cada lar alcançado por esta transmissão. Te pedimos também pelo teu servo, pastor Walter Oliveira. Visita no seu leito, Senhor, de enfermidade. Providencia a cura para o teu servo. E da mesma forma, Senhor, nós pedimos, clamamos, a tua igreja clama em todo o mundo para que o Senhor extirpe de uma vez por todas este vírus da face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.